Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de produção de monogástrico, aula 10, e falar sobre os critérios de manejo na criação de frangos de corte. No manejo dos frangos, é importante estar ciente da necessidade desse ambiente já estar preparado, afinal ele deve ter passado aí por um vazio sanitário de 15 dias. Não só o ambiente passou por uma desinfecção, mas também os equipamentos que fazem parte aí do sistema de produção. Então, esses equipamentos, na quantidade correta para o número de aves, ele deve estar bem distribuídos, os comedouros, os bebedouros, tá? Para garantir aí o bom desenvolvimento das aves. Então, os equipamentos, a câmara deve estar já preparada, né, para receber o que? Os pintinhos de um dia, garantindo assim um ambiente favorável para as aves. No controle, né, do clima da instalação, a gente tem aí o controle dessa ventilação por meio de cortinas, os ventiladores também que podem ser acionados. E isso vai ser utilizado, esses recursos, de acordo com o desenvolvimento da criação. Tá? Também a temperatura, né, e a umidade, esses três elementos eles podem ser controlados aí, né, com abertura de cortinas, e também a ventilação, uso de nebulizadores, como já foi dito aí em aulas anteriores, né? O que a gente sabe é que as aves no início elas precisam de uma temperatura de conforto para elas que vai de 26 a 28 graus, enquanto as aves já jovens adultas, né, com 21 dias em diante, já necessita de uma temperatura que gira em torno de 21 graus Celsius. Então é possível estar controlando e mantendo temperaturas, umidade, né, por meio desses equipamentos que fazem parte da criação. Quanto ao acompanhamento, ele é integral e as aves têm a característica que é de demonstrar por meio de seu comportamento as condições pelas quais ela está sendo submetida. Então a ave, se ela está passando por algum estresse, né, de temperatura, ela vai estar mostrando aí por meio de seu comportamento, e por isso é importante que o criador ele esteja atento a esse comportamento. Ele tem que ser diário isso aí. Quanto à mão de obra, é muito importante, né, que ela seja uma mão de obra que passe por treinamento, e em função disso deve-se evitar a contratação de pessoas analfabetas, né? Então isso é importante porque o sistema ele requer uma formação contínua, né? Então só pode ter uma boa formação aquela que tem uma escolaridade mínima, né? Então isso daí é a importância de estar garantindo o treinamento, né? Garantir também uma estabilidade no emprego, para que a pessoa trabalhe tranquila, né? Então esse treinamento o produtor tem que ter isso em mente, que ele é de forma contínua. Quanto ao manejo dos frangos, tem alguns pontos, né? Um deles, que é o primeiro, que é a recepção dos pintos, tem que verificar aí as condições na chegada dos pintinhos. Então esse pintinho chega com idade de um dia, né? E normalmente
até o terceiro dia de vida, ele ainda está consumindo a parte da reserva do saco vitelino. Então, o produtor ele vai estar fornecendo a ração, mas nesses 3 dias de vida ali, ele ainda tem essa reserva. Então, os critérios que devem ser verificados, né? Os pontos, o umbigo, a cicatrização, ele tem que estar bem cicatrizado, uma plumagem que não esteja úmida, né? Defeitos de conformação, nós podemos citar, defeitos, conformação de pernas, de bico, né? E tem que ter a pele, né? No caso, brilhante, bicos e olhos vivos, né? Então, é importante estar observando e verificando. Além também de estar ativo, né? O animal está, vamos dizer assim, esperto. Esses são alguns detalhes aí que devem ser observados na chegada das aves, né? A densidade de criação ela é recomendada aí de 10 a 15 aves por metro quadrado. Então essa quantidade vai depender do peso de comercialização do frango que vai estar sendo entregue. Então, se for frangos entregues num peso mais leve, por exemplo, aí com 30 dias, 1,7 kg, talvez um pouco mais, aí eu posso estar trabalhando com uma densidade mais alta. Se eu quero entregar um frango mais pesado, né, um frango com 2,5 kg, ou um pouco mais do que isso, aí eu uso uma densidade menor, em torno aí de 10 aves por metro quadrado. Tá? Quanto ao comportamento das aves, que eu falei no slide anterior, um deles é esse o da ave que está apresentado aqui nesse slide. Né? Tem uma ave com o bico aberto, ele está com a asa aberta, então isso são comportamentos comuns para uma ave que está passando por um estresse térmico, né, em função de altas temperaturas. Da mesma forma que esse slide, né, essa imagem, melhor dizendo, aqui do lado, apresenta uma ave aqui com o bico aberto. Isso é sinal aí que ela está tentando regular a sua temperatura, tá? Então, a temperatura ela pode ser observada por meio desse comportamento, tá, das aves. E a questão da ventilação, ela contribui para melhorar, para atenuar esse estresse térmico. De que forma? Pela perda, né, do calor, através, por exemplo, de ventiladores, e que esses ventiladores normalmente deverão ser acionados normalmente quando a temperatura interna do galpão atinge de 26 a 28 graus Celsius. Uma outra imagem também chamar a atenção aqui é o círculo de contenção, onde eu tenho os pintinhos. Eu também, né, eu tenho uma figura aqui que mostra as bandejas, que são os comedouros, tipo bandeja, intercalando aqui com os bebedouros. Normalmente eu recomendo isso aí, uma relação de um bebedouro e um comedouro para 80 até 100 aves, tá? Então ele é muito comum, né? O mais recomendado é o tipo bandeja. Não recomenda-se não encher muito, deixar apenas 1/3 da profundidade da bandeja, de tal forma que eu estarei evitando assim os desperdícios, né? E aqui no centro a campânula. Então essa é a estrutura que a gente monta para receber os pintinhos de um dia. Então são esses aí os equipamentos básicos, tá? Então a quantidade de aves normalmente utilizada vai em torno de 500, né, um número aí muito utilizado por ciclo, em torno de 500 pintinhos,
que tem um diâmetro aqui, ó, normalmente de 3 metros, tá? Então esse diâmetro de 3 metros nesse círculo é suficiente para um número aí de 500 pintinhos, tá? Nesse slide ele mostra, né, o comportamento dos pintinhos na regulagem da temperatura. Então eu tenho aqui um círculo de proteção e uma leitura, né, desse círculo vista de cima, né? Então aqui eu tenho uma condição que permite avaliar a reação, né, da ave, ou seja, o comportamento da ave de acordo, de acordo com as condições, né, climáticas dentro desse círculo, tá? Então esse círculo ele tem uma proteção aqui de 60 centímetros, né? E aqui no centro uma campânula, que é uma fonte de aquecimento, né? Normalmente muito utilizada, ela é aquecimento a gás, tá? Então, se existe uma aglomeração embaixo da campânula, significa que está sentindo frio. Então, eles estão aglomerados, né? Então, isso significa que ele está sentindo frio, e uma regulagem para resolver isso é abaixar a campânula, tá? Então, com isso, abaixando a campânula, eu tô aumentando a temperatura, melhorando o aquecimento das aves. Outro ponto aqui é essa leitura de comportamento. Então, eu tenho as aves aglomeradas numa extremidade do ciclo, e isso representa normalmente alguma corrente de ar que está passando, e elas por isso estão ficando aqui encostadas num lado apenas do círculo. Provavelmente existe aqui, né, algum rompimento, né, que faz com que esteja passando aqui essa corrente de ar. Outra leitura, né, que pode acontecer é o contrário, né? Então, ao invés dos pintinhos estarem aqui no centro, igual essa primeira figura, eu tenho uma condição deles estarem todos na extremidade. Isso significa que existe muito calor. Então, está um superaquecimento. Provavelmente a campânula está muito baixa, e com isso eu consigo resolver esse problema suspendendo a campânula e assim fazendo uma nova leitura. Todos esses aqui são condições indesejáveis. O que eu quero, o que eu preciso é que os pintinhos fiquem dentro do ciclo de proteção, distribuídos de forma uniforme, tá? Então, ou seja, essa é a condição ideal. Então, os outros aqui de cima vai representar frio, corrente de ar ou excesso aí de calor. Na prática, é possível também você identificar se o pintinho ele está passando algum estresse pelo frio. Você pegar a ave, encostar no seu rosto, no pescoço, o pezinho da ave, se ele tiver frio, provavelmente a temperatura corporal também estará baixa. Então, é uma forma de você avaliar se a ave está passando frio, e com isso tomar as medidas necessárias para a correção, né, dessa temperatura. Na cama, né, aqui a gente tem a cama de frango, falando da cama que é tão importante aí, né, para receber as aves. Eu tenho aqui o manejo da cama. Essa cama ela pode ser reutilizada desde que ele seja feita em uma desinfecção, né, digamos, através disso aqui, por exemplo,
uma vassoura de fogo, pela qual ele vem passando, queimando a plumagem que fica por cima. Então, essa cama, ela novamente ela é revolvida e torna a passar essa vassoura de fogo. Com esse procedimento é possível, tá, aproveitar aí a cama para um segundo ciclo, levando em consideração que essa vassoura de fogo ela vai estar aí eliminando parte da carga microbiana patogênica. Tá? No manejo de bebedouro, né, eu tenho a regulagem da altura, tá? E essa altura, o ideal é mantê-la de forma tal que as aves consigam passar por baixo. Então aqui tem um exemplo de bebedouro tipo nipo, e que as aves passam por baixo e ele normalmente está na altura dos olhos das aves, ele é instalado. Tá? O outro bebedouro pendular, ele é instalado na altura do dorso da ave. Então, à medida que a ave vai desenvolvendo, eu vou ajustando, né, a essa altura. E também um dos manejos aí é a limpeza dos bebedouros, né? A vantagem dos bebedouros tipo nipo é que eu não preciso ficar limpando, né? Então eu tenho uma mão de obra que eu gasto aqui a mais nesses bebedouros, que eu preciso ficar trocando a água, né? Enquanto esse aqui não tem necessidade e tem a garantia de água fresca e de boa qualidade, tá? No manejo do comedouro, ele é a mesma coisa, tá? Esse comedouro ele vai estar sendo suspenso à medida que as aves vão desenvolvendo, né? E, a altura, né, que ele é regulado, ele vai sendo suspenso aqui, mantendo na altura do dorso das aves. Tá? No caso do acompanhamento para do crescimento das aves, eu tenho a pesagem dessas aves, e aqui mostra um modelo bem sofisticado, onde são instalados vários pontos de balança eletrônica, e que as aves, à medida que elas vão passando aqui por cima, eu tenho um registro automático dos pesos e consigo ter um acompanhamento, né, mais preciso da produção, né, e tomar a iniciativa de forma mais efetiva. Né? Então eu tenho, né, um sistema mais sofisticado que pode ser utilizado, mas também pode ser feita uma amostragem, né? Fazer uma amostragem de 1%, né, dividir em 3 partes do galpão e fazer uma amostragem de 1% do total de aves. Também pode ser feito para saber aí como é que está o desenvolvimento das aves. Quanto às aves com atraso no crescimento, seja por problemas individuais, né, ou por deformidade, essas aves recomenda-se que elas sejam eliminadas. E uma vez que elas são eliminadas, elas aí serão computadas, né, na baixa do plantel. Então, aquele cálculo que nós fizemos na aula do segundo trimestre sobre as baixas, né, que são dadas, que são as perdas que ocorrem no decorrer da produção, tá? Quanto à saída para o abate,
A gente tem aí esse momento que é o momento da comercialização, né? Tem um procedimento correto para estar apanhando essas aves, então perceba que elas são acomodadas dentro dessas grades. O correto é pegar pelos pés, evitando que aí traumas e lesões nas aves, o que pode levar a prejuízos, né, ou desvalorização da carcaça do animal, tá? O que se recomenda é que fazer a suspensão, ou seja, não deve ser fornecida ração, né, colocar aí umas 2 ou 3 horas antes do horário combinado para estar é, fazendo para estar transportando essas aves, né? E recomenda-se transportar nos horários mais frescos do dia. Os cuidados para não causar lesão, como eu falei, são pegar de forma correta, né, ali pelos pés. E o que se recomenda, né, para a área aqui dessa grade é de 300 centímetros de piso do engradado por ave, tá? Que é uma recomendação aí, sem que permite um transporte seguro sem causar lesões das aves. Então, o que a gente tinha para falar aí da parte de manejo era isso. Espero que vocês estudem como forma de complementar, né, do conhecimento sobre o manejo das aves, e até a nossa próxima aula 11. Um abraço a todos.